Bom, minha gente, agora nós podemos falar sobre as representações de funções. É muito comum você aí, estudante, ter uma expressão como, por exemplo, essa. x² menos 5x mais 6. Ah, professor, isso daí é uma parábola, isso aí é uma equação de segundo grau? Bom, vamos devagar. Se eu só coloco x² menos 5x mais 6, no máximo eu posso dizer que isso aí é um trinômio. Para que se torne uma equação, eu teria que igualar a um número, em geral igual a zero. Agora, se eu pego essa expressão e igualo a y, por exemplo, eu posso ter uma função ou relação, certo? Então, uma das representações mais comuns de função é o y. Mas, aliado ao y, a gente usa muito f de x. Então, você que é estudante sabe, aparece lá, f de x igual a 2x mais 4. Você tem uma representação de uma função. Mas o f de x sempre pode ser trocado pelo y. Então, daqui para frente para nós, y sempre será igual a f de x. Na verdade, a letra da frente, o f, pode até mudar. Mas por quê? F é a letra que inicia a palavra função. Por isso, o mais comum é f de x. Mas pode ser g de x, pode ser h de x e qualquer outra letra. A gente só não costuma usar x de x para não dar encrenca. Tá certo? Outra representação de função é a seguinte. Você tem um conjunto A e um conjunto B, certo? Entre o A e o B, imagine as letras A e B, você vai colocar uma flechinha e em cima dessa flechinha um Fzinho, para dizer que você tem uma função. Agora imagine uma outra situação. Você escreve a letra F, 2 pontos. Escreve a letra A flechinha e B. Essa é uma outra representação para as funções. Tá certo, minha gente? Agora nós vamos fazer um exercício para tentar mostrar para vocês algumas das aplicações de funções. Então, me acompanhe. Suponha que uma companhia de água cobre o consumo residencial pela seguinte tabela. Faixa de consumo por metro cúbico na coluna da esquerda. Então nós temos de 0 a 10, de 11 a 25 e mais de 25 metros cúbicos. Na coluna da direita, valor em reais por metro cúbico. R$ 1,20, R$ 2,00 na segunda linha e na terceira linha, R$ 2,50. Gente, esse é um típico exercício de faixas de consumo. Você vai falar, como é que é, professor? Faixas de consumo, explico. Conta de água, conta de energia elétrica, imposto de renda, para citar alguns exemplos, nós calculamos por faixas de consumo. Então, imagine que a pessoa vai consumir 27 metros cúbicos, certo? É isso que eu quero descobrir. Quanto é que eu pago por 27 metros cúbicos? Então, você vai pensar na tabela. Na primeira linha da tabela, você tinha o quê? De 0 até 10 metros cúbicos. Quanto você paga? R$ 1,20. Agora, você vai pegar esses 27 metros cúbicos e vai fracionar em cada uma das linhas. Então, pense assim, da primeira linha, que se paga R$ 1,20, vão sair quantos? 10 metros cúbicos, ok? Da segunda linha, que é de 11 até 25, vão sair, quanto tem de 11 a 25? 15 metros cúbicos, então dali você vai tirar 15. Então pensa, você tirou 10 metros cúbicos da primeira linha da tabela, você tirou 15 metros cúbicos. Quanto é que dá 10 mais 15? 25? Agora da terceira linha, você vai tirar o que resta. Veja, você já tem 25 metros cúbicos, você quer chegar em quanto? Você quer chegar em 27. Quanto falta de 25 para 27? 2 metros cúbicos. Certo? Então, como é que são as faixas de consumo? Como são? Vamos lá. A primeira faixa, dali você tirou 10 metros cúbicos. Da segunda você tirou 15 metros cúbicos. E da terceira você tirou 2. Pessoal, agora nós vamos fazer a multiplicação desses valores. Vamos lá. 10 metros cúbicos da primeira linha, você vai multiplicar por 1,20. Vai dar R$ 12. Da segunda linha, você tem 15 metros cúbicos, que você vai multiplicar por 2, R$ 2. 15 vezes 2, R$ 30. E da última? Da última, que vale 2,50, você só tem 2 metros cúbicos. Quanto é que dá 2 vezes 2,50? 5. Agora a gente vai somar. R$ 12 da primeira, com R$ 30 da segunda, com R$ 5 da terceira. Quanto é que dá essa soma, gente? 12 mais 30 mais 5. Quanto deu? R$ 47. Esse é um típico problema de função onde você está associando o quê? Onde você está associando a quantidade de metros cúbicos consumidos com o valor que você paga para cada um deles através dessa faixa de consumo. Tudo bem?
Bom, gente, quando nós falamos de funções, é muito comum nós termos gráficos envolvidos. E, independente do gráfico ser uma reta, o gráfico ser uma curva, nós podemos ter com esses gráficos uma função ou não, certo? Para você verificar se é uma função num diagrama, lembra aqueles diagramas do comecinho, conjunto A e conjunto B, você fez a ligação de flechas? Ali é fácil, se tem uma flecha saindo de cada elemento, você tem uma função. Agora, e se eu te der um gráfico no plano cartesiano? Digamos que eu te dou um desenho, ok? Imagine esse desenho que está aparecendo para você aí agora. Como é que eu verifico se esse desenho que você tem aí é uma função ou não? Existe uma regra prática que você pode usar que é a seguinte. Você vai traçar retas verticais paralelas ao eixo Y. Tá? Então comece lá da esquerda para a direita por toda a extensão do desenho. Traçamos uma primeira reta vertical, veja, cortamos o desenho em um ponto. Traçamos uma segunda reta, cortamos o desenho em um ponto. E observe que todas as retas que eu estou traçando, todas elas cortam este gráfico em um ponto. Pessoal, se eu estou cortando o gráfico em um ponto, significa que eu tenho o quê? Eu tenho uma função. Professor, mas qual é a ideia? Qual é o conceito disso? É aquele do início. É que para cada elemento do conjunto de saída, do conjunto X, você só tem um correspondente no conjunto Y. Então, pense comigo. Se você traçou uma reta vertical e você cortou um ponto, quer dizer que tem um X associado a apenas um Y. É por isso que cada reta só pode cortar um ponto de cada vez. Legal? Agora imagine esse segundo desenho que vai aparecer para você. Repare que nesse segundo desenho, se você for traçando as retas verticais, observe a terceira reta que você está vendo aí agora. A terceira reta da esquerda para a direita, essa reta cortou mais de um ponto. Então significa que esse gráfico, gente, não representa uma função. Então agora você já sabe como verificar se você tem uma função, tanto utilizando os diagramas de Euler-Venn, quanto utilizando o plano cartesiano. Ok? Como os gráficos são muito comuns na nossa vida, nós vamos ter, no nosso próximo encontro, uma aula sobre função do primeiro grau. E só para você ter uma ideia, a função do primeiro grau, que é representada por uma reta, é uma das funções mais utilizadas. Independente do vestibular que você faça e independente da prova até. Não estou falando só da prova de matemática, não. Você pode ter um gráfico representado por uma reta na prova de física, de biologia, até mesmo em prova de língua portuguesa, gente. Quem é professor de língua portuguesa sabe que em muitas redações, ou até mesmo em compreensões de textos, aparecem gráficos para que o aluno dali tire os dados para confeccionar a redação ou que se faça uma compreensão daquele texto. Certo, minha gente? Eu agradeço mais uma vez a presença e a paciência com a matemática e em breve nós nos veremos para falar sobre função do primeiro grau. Grande abraço.